Graça e paz, irmãos. Irmãos, estamos iniciando mais um ano, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, mas sempre vem aquelas expectativas, como será esse ano, Será que vamos terminar o ano bem? Será que essa crise que tanto tem chegado aos nossos ouvidos, será que ela vai também nos tomar? O que fazer, O que fazer diante do medo? Quais seriam as atitudes que nós poderíamos tomar diante de algo que tenta nos amedrontar sempre no início de um ano? Sempre vem. É certo? Isso já é notório na vida dos seres humanos, Será que a nossa família vai terminar bem? Será que nós vamos ter aprovação durante este ano? Ou seja, surge uma série de questionamentos em nossas mentes. E quando juntamos tudo isso aí, surge o medo de não dar certo aquilo que nós temos planejados, E vem uma pergunta, Quais seriam as atitudes diante do medo, diante dos ataques sorrateiros que tentam nos persuadir? O que fazer? Quais atitudes nós deveríamos tomar como cristãos? Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro das Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 20. Os irmãos internautas também que estão nos acompanhando pelo nosso site, podem também abrir as suas Bíblias no livro das Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 20, onde faremos a leitura nos 2 primeiros versículos, tá certo? Convido os irmãos para se colocarem de pé. Segunda de Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a pelejar contra Josafá, ou vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Que Deus nos abençoe. A palavra lida em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu creio que alguns irmãos estão lembrados, pelo menos da narração do texto, Nós fizemos essa pregação em 2013, tá certo? E alguns irmãos que foram a Barreiras também ouviram de mim a contextualização do capítulo 20 de 2 de Crônicas, tá certo? Mas Deus vai falar mais ainda aos nossos corações nesta noite, Pelo menos o nosso título está diferenciado, tá certo? Atitudes diante do medo. Atitudes diante do medo. Atitudes diante do medo, O medo fez com que o rei Josafá olhasse para o poder de Deus e não o poder do seu exército. E, logicamente, tomasse algumas atitudes diante do medo que chegou em seu ser. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós iríamos sentir temor e tremor diante da situação que chegara de repente aos ouvidos do rei Josafá. Josafá estava muito bem, foi um homem que, durante os seus 25 anos de ministério ali, reinando com o povo de Judá, fez realmente coisas que agradou ao Senhor, andou ali na presença de Deus, e o texto nos mostra que, de repente,
os filhos de Moabe, de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Do nada, repentinamente. E alguns dos seus servos chegaram e falaram para ele, né, que grande multidão estava contra ele. Ou seja, né, o texto sagrado nos mostra que realmente a multidão era grande. Apesar do exército que Josafá tinha, a palavra nos diz aqui que os seus servos trouxeram as seguintes notícias: que o exército era bem maior do que o exército de Josafá. Ou seja, né, os seus servos disseram o seguinte: olha, nós estamos vencidos. Estamos vencidos. Não há como sobressairmos. E tem mais: não existe nem perspectiva de salvamento. O ataque é para que haja um saqueamento e morte. E agora, o que nós iríamos fazer numa situação dessa? Sempre quando a gente tem algum susto, né, o nosso intento, né, a nossa inclinação é o quê? Correr. Mas o problema, veja bem, que nem correr ele poderia. Ele não podia correr. Não. Então ele tinha mais, era que permanecer aonde ele se encontrava. Porque se ele corresse, a multidão viria ao seu encontro. Não tinha jeito. Ou seja, para onde ele levaria o seu povo? Para onde ele levaria o seu exército? Então não tinha como correr. Naturalmente, né, quando a gente tem um susto e temos a oportunidade de correr, a primeira coisa que vem na mente: corra. Corra. Né? Mas, irmãos, né, o texto sagrado nos mostra, pelo menos, algumas atitudes que o rei Josafá tomou, que nós precisamos também tomar diante do medo. O medo fez com que o rei Josafá olhasse para o poder de Deus e não o poder do seu exército. Isso já foi, né, grande para um servo de Deus. Ele não olhou para o tamanho do exército que viria ao seu encontro, mas olhou para o poder de Deus. E veja bem, meus queridos irmãos, o meu objetivo nesta noite, em trazer essa mensagem falando das atitudes diante do medo, é certificar a igreja que, quando vier o medo, quando estiver surgindo o medo, algumas situações que sobressair, que não queira sobressair sobre a sua vida, que queira lhe tomar, é necessário você tomar algumas atitudes, como tomou também o rei Josafá. Né? Irmãos, a vida que nós vivemos, na verdade, é um cenário. Isso já disseram os grandes teólogos, né? Que a vida que nós seres humanos estamos vivendo, na verdade, é um grande cenário. Viver é lutar. Antes que haja vida, alguém lutou para que tivéssemos vida. Então, o cenário que nós vemos hoje, na verdade, é lutas e mais lutas. Os fracos abatem os mais fortes. Essa é a verdade. Os fracos abatem os mais fortes. Mas como é que os fracos podem abater os mais fortes? Tem lógica isso aí? Que os fracos abatem os mais fortes? De jeito nenhum. Não tem lógica. Não tem lógica. A lógica é que os fortes abatam os mais fracos. Mas, na linguagem de Deus, os fracos abatem os mais fortes. Como? Nós iremos ver na exposição bíblica, né? Mas, meu irmão, você que entrou nesta noite por essas portas, você que está nos acompanhando, você que entrou este ano 2016, já em lutas, você que está tomado de medo,
e já está pensando aí, o que é que eu vou fazer para enfrentar tanta situação em 2016? Não começou nem um ano ainda, e eu já estou tomado de luta nesse ano de 2016. O que é que eu vou fazer? Quais serão as minhas atitudes? O que eu preciso tomar? Quais são os conselhos? Talvez você esteja olhando aí, as circunstâncias são realmente desesperadoras. E o que fazer diante dessas situações? O meu conselho nesta noite é que você pare, atente para o que você vai ouvir nesta noite e tome pelo menos 3 atitudes, tá certo? Eu não sei a maneira que você adentrou aqui nesta noite. Eu não sei a maneira que os irmãos ou amigos internautas estão vivendo. Eu não sei qual a maneira aí que você está enfrentando este ano, mas eu tenho uma saída para você. Você pode terminar esse ano 2016 vitorioso, vitoriosa, mas é necessário tomar 3 atitudes, tá certo? 3 atitudes, né? A primeira atitude é se apegar à oração. A segunda atitude é se apegar à palavra de Deus. E a terceira atitude, diante do medo, é se apegar ao louvor. Certo? Então, quais são as 3 atitudes que nós temos que tomar diante do medo, diante das preocupações, diante do perigo, diante dessa crise, né, que ela fique bem para lá, que não chegue perto de nós? Qual é a primeira atitude? Oração. Muito bem. Qual a segunda atitude? A palavra. Apegue-se à palavra de Deus. Qual a terceira atitude? O louvor. Né? Você que não gosta de louvar, está ruim. Você que não gosta da palavra de Deus, está ruim. Você que não gosta de orar, também está ruim. E você que diz assim, pastor, eu gosto de ler a Bíblia, mas só em minha casa. Eu gosto de orar, pastor, mas eu não gosto de vir para a igreja, não. Eu gosto de louvar em casa, na igreja eu não gosto muito de louvar. Você pode perder. Deus chamou um povo para estar apegados à oração. A oração, olha só, eu estou falando isso para quem quer ser vitorioso esse ano. Para quem quer ser vitorioso esse ano 2016. Você tem que aprender a orar em momentos solenes. Você tem que aprender a pegar-se a palavra de Deus em momentos solenes. Você tem que aprender a louvar em momentos solenes. Por quê? Nós iremos ver na exposição bíblica. Pois bem, meus irmãos, né? Quais as atitudes para vencer o medo? Nós estamos tratando nesta noite, a nossa palavra está intitulada Atitudes diante do medo. Né? E nós vamos, irmãos, frisar apenas 3. Quais são as atitudes para vencer o medo? Né? A primeira, qual é a primeira? Apegar-se à oração. Não esqueçam, tá certo? Abra aí a sua Bíblia, ou seja, fique com ela aberta, que nós iremos ler alguns versículos. Né? Oramos com mais frequência, em mais fervor, quando estamos amedrontados, quando estamos passando por tribulações. Esse é que é o grande problema. A igreja de Deus, ela só ora com mais frequência quando ela está passando por um amedrontamento, quando ela está passando por uma tribulação, por algumas tribulações. Né? As provas, irmãos, né? Está no nosso dia a dia, né? Os sustos não vêm para nos destruir. Fique certo de uma coisa, né? O medo, ele não vem para nos destruir, mas para nos fazer dobrar os joelhos. Muitas vezes Deus permite que venha alguma situação difícil, como nós estamos vivendo no nosso país, isso é notório, mas é com o propósito, Deus tem permitido para que o povo de Deus aprenda a dobrar os seus joelhos. Eu não sei dos irmãos quantos, durante este dia, já dobraram os seus joelhos e quantas vezes dobraram os seus joelhos.
Não sei quantos têm tomado o exemplo de Daniel. Daniel costumava dobrar os seus joelhos pelo menos 3 vezes ao dia. Quem já fez 2, só falta uma. Então, meus irmãos, veja bem. Primeira atitude diante do medo é apegar-se à oração. Quando, pastor, devemos orar? Quando o inimigo tenta nos atacar. Olha o que está escrito aí no verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão, só o capítulo 20, certo? Nós vamos sair do capítulo 20. Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então veja bem, foi justamente nesse momento aí de pressão que Josafá, ele apegou-se à oração. Ele apegou-se à oração. Quando ele estava o quê? Com medo. Josafá teve medo e buscou o Senhor. O medo não o afastou de Deus. Porque veja bem, irmãos, nós temos que ter em mente que o medo não pode nos afastar de Deus de jeito nenhum. Quanto mais medo, mais se apegue a Deus. Não se afaste de Deus. Josafá teve medo, mas veja bem qual foi a sua atitude como um homem conhecedor de Deus, um homem temente a Deus. O verso 3 diz que então Josafá teve medo e se pôs a fazer o quê? E apregoou jejum em todo Judá. Então, além de tomar uma posição de oração, ele, como rei, apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, eu não sei, olhe, é um dos pecados que nós precisamos confessar diante de Deus. Às vezes nós estamos travando alguma situação difícil e nós não tomamos a palavra de Deus ao pé da linha, da letra, dos pontos. Qual foi o dia que nós convocamos a nossa casa para um jejum? Porque talvez na sua mente, pastor, Josafá era rei, por isso que ele ordenou que houvesse ali um ajuntamento solene, tá certo? E chamou o povo à oração e ao mesmo tempo decretou o quê? Um jejum. Um jejum. Nós não temos essa autoridade para fazer isso na rua que nós moramos. Mas nós podemos o quê? Fazer isso em nossa casa. Nós podemos chamar os nossos irmãos. Irmãos, olha, eu estou com uma causa aí. Eu estou amedrontado e eu queria compartilhar com você. Eu queria convocar vocês para a gente fazer um jejum em prol dessa causa. Irmãos, isso sempre foi louvável diante de Deus. Mas veja bem, o povo de Deus tem colocado de lado. O povo de Deus não tem levado mais em conta a questão de tanta oração, de tanto jejum. E não existe nada melhor do que iniciarmos um ano, tá certo? Mesmo com algumas perspectivas negativas, nós já estamos ouvindo aí, mas que os nossos olhos sejam fitos em Deus e vamos, irmãos, conclamar o povo de Deus a orar e a jejuar. Irmãos, essa é uma das armas mais fortes que nós temos para vencer o inimigo. E essa tem sido a arma menos usada pelos crentes. Oração e jejum. Então veja bem, como é que nós queremos vencer batalha? Como é que nós queremos vencer batalha? Se não há oração, não há jejum. Não há um ajuntamento solene. Meus irmãos, nós temos que mudar a perspectiva de vida cristã. Que seja agora, nesse início de ano. Quando não sabemos o que fazer. Veja bem, Josafá, ele ficou ali praticamente no beco sem saída. E muitas vezes, irmãos, vem algumas situações que a gente diz, eu não sei o que fazer. E Josafá, irmãos, fez uma confissão sincera de quê? De fraqueza. Pastor, eu tenho vergonha de fazer uma confissão a Deus de fraqueza. E ele fez. Tá certo?
Veja bem, ele ora, ele convida o povo ao jejum e faz mais o quê? Uma confissão de fraqueza, né? Olha o que está escrito aí na sua Bíblia, no verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Verso 11, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua porção, que nos deste em herança. Verso 12, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus irmãos, né, muitas vezes nós queremos ser demais diante de Deus, irmãos. Muitas vezes nós falamos, eu vou enfrentar essa situação. Você vai quebrar a cara. Eu posso fazer isso aí. Nós não podemos nada. E veja aí, meus irmãos, nós podemos considerar Josafá como um homem humilde. Ele não teve vergonha diante da multidão, diante do seu exército, conclamá-los e falar. Não sabemos o que fazer. A situação é difícil. Nós não temos saída. E aí, meus irmãos, ele disse o quê? Olha, Senhor, eu não tenho saída, mas os meus olhos estão postos sobre ti. A minha confiança está em ti. Então, irmãos, veja bem, né? O primeiro destaque da nossa palavra nesta noite, falando sobre atitudes diante do medo. Josafá, ele nos traz 3 pontos na exposição do capítulo 20, de 2 de Crônicas, dizendo o seguinte, que é necessário algumas atitudes diante do medo. A primeira, nós destacamos a oração. Josafá, além de orar, ele conclamou o povo a um jejum. Nós precisamos parar, nós precisamos fazer uma pausa do estudo, do trabalho, da diversão, e vamos parar aos pés do Senhor. Isso, irmãos, veja bem, a importância da igreja estar unida. Nós não sabemos, irmãos, o que nós estamos perdendo quando não queremos orar com a igreja, quando não queremos, irmãos, jejuar com a igreja, quando não queremos falar as nossas fraquezas para a igreja. Irmãos, quando nós estamos falando das nossas fraquezas para a igreja, nós estamos falando para Deus. Estamos dizendo que não podemos nada, que somos pequenos demais, que os nossos olhos estão postos nele, porque a situação é difícil. Olha, irmãos, eu fiz alguns questionamentos a alguns irmãos de manhã, diante de suas profissões, e os irmãos disseram que é difícil. E, meus irmãos, nós vivemos num mundo realmente de dificuldades. Então, nós estamos, irmãos, hoje sendo convocados por Deus para dobrar mais os nossos joelhos em 2016. Nós estamos sendo convocados por Deus para dobrar os joelhos, para termos maiores momentos de jejum com a nossa família, irmãos, com a nossa igreja. Nós temos que falar para a nossa família, para a nossa igreja, que somos fracos diante das situações que são realmente adversas, são contrárias para nós. Mas, irmãos, o que é que isso muda em nossas vidas? Muda, irmãos, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós paramos as nossas atividades, nós estamos dizendo a Deus, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é poderoso para mudar essa situação. Olha, irmãos, eu não sei a situação que você está vivendo hoje. Talvez já dê vontade de desistir. Mas uma coisa é certa. Se Deus tiver, como esteve com Josafá, não desista. Vá em frente. Amém? Não tema os jornais. Tá certo? Tem gente que já está pensando, né? Amanhã, nos jornais. Né? Eu costumo falar o seguinte, né? Eu não me preocupo com reportagem
dos jornalistas. É importante? É sim, importante. Mas eu quero saber de primeira mão qual a notícia dos céus para mim a cada manhã. Porque elas são mais importantes para a minha vida. Repito, não estou, meus irmãos, menosprezando, né, os jornalistas. Não, são benéficos. Criação de Deus para alertar o povo. Mas, sobretudo, quero vos alertar que a melhor notícia a cada manhã são as notícias que vêm do céu. Segundo lugar, irmãos, quais são as atitudes para vencermos o medo? A primeira é o quê? A oração. Precisamos nos apegar à oração. E em segundo lugar, né, quais as atitudes para vencer o medo? A segunda é que nós precisamos também estarmos apegados à palavra de Deus. A primeira, apegando-se à oração, e a segunda, apegando-se à palavra de Deus. O povo de Deus precisa se reunir para a palavra de Deus, irmãos. Meus queridos irmãos, lembre de uma coisa, irmãos, que tudo em nossa vida precisa de uma concentração, precisa de um descanso. Os irmãos correm demais durante a semana, estudam, trabalham, vai para um canto, vai para o outro, e nós só temos o dia do Senhor, o dia de domingo, o dia de descanso. Esse dia tem que ser uma pausa, tem que haver um jejum do trabalho, para que durante este dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, estejamos aqui, meus irmãos. Nós não estamos fazendo caso do culto a Deus. Nós temos chegado na igreja de 6h30, na metade do culto praticamente, gente. O que é que vocês estão fazendo no dia do Senhor? Tudo bem, né? Se algum irmão teve plantão essa tarde, não tem nenhum problema. Mas, meu irmão, você que teve a tarde todinha para descansar, e ainda chega na igreja de 6h30, isso é um abuso diante de Deus, meu irmão. Deus tem misericórdia de ti. Permita-me falar isso. Se amanhã tivesse escola, as crianças estão de férias, você jamais ousaria de mandar o seu filho para a escola de 7h30. Os irmãos que vão trabalhar amanhã, eu tenho certeza, se vocês pegam de 8 horas, eu duvido você chegar lá de 8h30. Mas quando são as coisas para Deus, nós estamos levando desse jeito, meus irmãos. E esse dia é um dia para Deus. Nós precisamos o quê? Nos preparar para ouvirmos a voz de Deus. Tem que haver uma concentração. Irmãos, nós estamos vendo aí, meus irmãos, a questão do trabalho mesmo, né? Um atleta, quando ele vai para uma competição, irmãos, ele precisa estar concentrado pelo menos aí, no mínimo 24 horas antes, se preparando, né? Aquela pausa ali, se preparando para aquela competição. Meu irmão, minha irmã, você está esquecido que a nossa luta não é contra carne e sangue. Há uma competição contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, que estão contra nós, que querem destruir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o seu comércio, o seu trabalho, a sua empresa. E você não tem atentado para isso. Levemos, meus queridos irmãos, amados internautas, mais a sério. Nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. E antes tudo tem que haver uma concentração. Veja o que foi que Josafá, ele conclamou ao povo. Capítulo 20, verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Irmãos, está falando aqui que os homens, as crianças, né, os seus filhos e as suas mulheres, as suas esposas estavam ali, irmãos, prontas para ouvir a voz de Deus. Olha a posição aí do cabeça. Está na igreja de domingo. Ele, filhos e esposa. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver, no contexto bíblico, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação.
Irmãos, nós não sabemos o quanto é importante a congregação, gente. A sua oração que você faz em casa tem eficácia? Tem. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que a oração que é feita aqui, ela é incomparável à oração que eu faço em casa. É incomparável. Irmãos, nós não temos assim em mente o que é estar orando com o povo de Deus, gente. Irmãos, é esse momento aí que Deus faz, que Deus opera maravilhas, que Deus traz cura para a alma, que Deus traz cura para o corpo, que Deus traz cura, meus irmãos, diante daquilo que você olha e diz, não tem jeito, está perdido, acabou, não, Deus tem jeito. Mas, irmãos, isso acontece quando a igreja está o quê? Num culto solene, como nós estamos aqui nesta noite. Nós não sabemos, irmãos, o que é perder a oportunidade da ação miraculosa de Deus. E isso acontece quando o povo, irmãos, se dispersam e ficam à vontade nesse dia santo, que esse dia deve ser um dia de lembrança. Não esqueçam, irmãos, da criação, da obra da criação e da obra da redenção. Nós não podemos esquecer. E quantas coisas, irmão, foram feitas na obra da criação, quantas coisas foram feitas na obra da redenção. E muitas vezes alguém pergunta, o que é obra da criação? Que obra de redenção? E nós não sabemos responder nada, porque não temos parado esse dia para glorificar a Deus. Irmãos, nós temos que crer naquilo que está escrito. Olha o que a palavra de Deus diz, no verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus por isso. Mas, e meus queridos irmãos, quando foi que o Espírito Santo de Deus falou isso? Quando a igreja estava o quê? Reunida, gente. Irmãos, se é uma das coisas que nós temos que pedir a Deus, que nos dê prazer, alegria, satisfação, né? Gozo. O gozo que disseram, vamos à casa do Senhor, hoje é dia de cultuar a Deus. Irmãos, nada pode nos tirar desse momento solene, tão precioso para as nossas vidas, irmãos. Nós temos tudo, irmãos, para ser uma igreja vencedora. Mas a igreja, ela precisa dobrar os seus joelhos, ela precisa jejuar, ela precisa narrar as suas fraquezas para Deus, quanto ela precisa estar apegada à palavra de Deus, na congregação. Ah, pastor, então não é importante eu ler a Bíblia em casa? É, meu irmão, é. Mas quando a igreja está reunida, há uma ligação, onde tem 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, eu estarei presente. E a igreja, irmãos, ela foi criada para isso mesmo, para que haja uma manifestação especial, que não pode acontecer em minha casa, em tua casa, não pode, aqui é diferente. É a igreja reunida, a não ser que a igreja for lá para casa, a não ser que a igreja for para a sua casa, aí nós vamos ver também o poder de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, quantos irmãos perderam a oportunidade de estar no culto da família? Quantas coisas Deus nos falou ali profundamente. Estávamos ali reunidos, como estiveram aqui todo o Judá. Irmãos, o povo de Deus precisa compreender pela palavra que Deus está do nosso lado. Somos mais que vencedores. Quando ele diz, olha, a nossa peleja é peleja de Deus. A sua peleja é peleja de Deus. Mas você tem narrado para Deus qual é a sua peleja? Agora sim, fala para Deus a sua peleja e não diz, ô Senhor, não tem jeito não, vou falar a minha peleja, mas não tem jeito não. Tem jeito.
A peleja que você estiver hoje com ela, fala para Deus: Senhor, essa é a minha peleja. Eu tenho certeza de uma coisa: a peleja que você tem, que eu tenho, que nós temos aqui, se a gente for juntar todas as pelejas, todos os nossos medos, todas as nossas lutas, elas serão incomparáveis com aquilo que Josafá estava atravessando. Era para acabar uma nação, irmãos. Judá era para ser destruídos ali, irmãos. Do rei ao menor, as crianças era para serem destruídos ali. Mas, irmãos, eles tomaram uma atitude, né, de oração. Né, e tomaram, irmãos, outra atitude ali, de ouvir a palavra de Deus, porque eles sabiam que através da palavra de Deus, Deus poderia operar miraculosamente aos seus corações. Deus poderia falar profundamente aos seus corações. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não dos nossos esforços. Nós vamos ver aqui, irmãos, que o povo não precisou de muita coisa não. Irmãos, nós temos que compreender aquilo que nós estamos ouvindo. Quais foram os dois esforços de Josafá e Judá? Quais foram? Hein, gente? O primeiro esforço foi a oração e o segundo, a palavra. Porque o jejum veio na oração, né? Mas eles precisaram simplesmente de dois esforços. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos parar para ouvir a palavra de Deus. Olha o que está escrito no verso 17. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai o quê? Corra! Não. Fiquem parados. Você já orou, meu irmão? Você já jejuou? Você está de plantão ouvindo a palavra de Deus? Então, pare. Pare. Foi o que o Espírito disse ali, no meio da congregação. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo por onde tu andares. É essa promessa que eu preciso carregar nesse ano 2016. Essa promessa, meu irmão, minha irmã, internauta, que você precisa carregar durante este ano. Deus é contigo, mas é preciso tu orar, é preciso tu parar para ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus precisa compreender que a nossa segurança não está em nossa força, mas no Senhor. É do Senhor, irmãos, que vem tudo, irmãos. Então, meus queridos irmãos, né, nós estamos falando nesta noite a importância do apego à oração, do apego à palavra de Deus, né? E estamos falando, irmãos, das atitudes, né, para vencermos o medo, né? Nós vimos a primeira atitude apegando-se à palavra de Deus. A segunda atitude para vencermos o medo, é apegando-se à oração, a primeira. A segunda, apegando-se à palavra de Deus. E a terceira e última, apegando-se ao quê? Alguém lembra? Ao louvor, né? O povo de Deus tem que aprender a louvar, tem que amar o louvor. Meus queridos irmãos, né, a gente poderia ficar assim pensando, né? Até as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não têm, né, a compreensão do Espírito Santo, são os loucos, né? Como é que alguém pode vencer? Através de oração, de jejum, através do ouvir a palavra de Deus, através do louvor. Como é que isso pode? Meus irmãos, entendam-me. A nossa luta, Paulo diz que não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, que têm usado homens para destruir o povo de Deus. Mas veja bem, irmãos, não vamos temer no início desse ano, vamos em frente. Vamos nos apegar à oração, vamos nos apegar à palavra de Deus e vamos mais e mais nos apegar ao louvor. Ao louvor.
Você, que tem lá o seu carro, né, que Deus lhe deu. Né? E às vezes você bota uma placa bem grande, né? Foi Deus que me deu. Aí você vai lá, né? Você vai lá. Não sei para onde. E coloca lá aquele CD miserável que veio lá do inferno. Né? Aí você quer que Deus abençoe a sua vida? Você quer? Você está acarretando maldição para você, rapaz. Você tem que sair com o seu som ligado, louvando a Deus, bendizendo o nome de Deus, porque os inimigos querem destruir. E, irmãos, é porque nós não conseguimos enxergar as hostes demoníacas que andam atrás de nós querendo nos destruir, irmãos. E a palavra de Deus diz que tem que ser combatida com oração, com palavra e com louvor, gente. E o camarada, Deus dá um carro a ele, e o infeliz, em vez de colocar um CD que glorifica a Deus, o miserável coloca um CD de forró. É desse jeito que a Bíblia tem ensinado, rapaz. Deus tenha misericórdia de ti. É desse jeito que a Bíblia diz que você vai vencer os seus inimigos ouvindo um profano, uma profana. É desse jeito que você quer ser um vencedor na vida, você vai ser um derrotado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aí vendo, um e outro, e estamos falando, mas rapaz, aquele irmão é crente, Deus não abençoa. Por que não abençoa? O que é que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Ele não tem seguido essas atitudes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. De quê? De oração, de meditação na palavra de Deus. E um homem que está escrito na palavra de Deus, que Deus colocou um novo cântico nos seus lábios, um cântico de louvor e adoração. Muitos verão e temerão. E o primeiro a temer é o inimigo, meus irmãos. Quais são essas armas, irmãos, que nós temos em mãos para guerrear de dia e de noite? E muitas vezes elas estão guardadas. Lembre-se de uma coisa, mesmo que você não me entenda nesta noite, lembre-se que nós estamos tratando de coisas espirituais. A nossa luta é espiritual. E Paulo diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não compreendam o Evangelho, que é a glória de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós conhecemos. Irmãos, apegue-se ao louvor. O louvor tem poder. De quê, pastor? Tem, a Bíblia diz que o louvor tem poder, sim. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Josafá não enfrenta o inimigo com o exército, mas com um coral. O louvor foi a arma que Deus propôs nas mãos do povo para vencer aquela guerra. A sua casa, meu irmão, minha irmã, tem que ser um coral. Temos que louvar ao nosso Deus de manhã, de tarde e de noite. E pastor, será que nós vamos vencer o inimigo louvando? Vai sim, a Bíblia diz que vai. Se tivesse outra coisa, e Deus dissesse, use isso aí que vai vencer o inimigo, eu usaria. Mas a Bíblia diz, basta oração, palavra e louvor. E deixa o resto por minha conta que eu resolvo. Amém? É o Deus que nós servimos. É um Deus que está presente no nosso meio nesta noite. É o Espírito, aquele mesmo Espírito que operou lá na ressurreição de Cristo. É o mesmo Espírito que está aqui nesta noite, dizendo para nós nesse início de ano, que nós precisamos de uma igreja de oração. Precisamos de uma igreja que realmente pare para ouvir a palavra de Deus nos cultos solenes. É uma igreja que precisa aprender mais e mais a louvar a Deus. Deus guerreia as nossas guerras. Qual a guerra que você tem? Qual a guerra que você está vendo aí? Deus guerreia contra essas guerras. Em vez de soldados, Josafá trocou os soldados por quê? Hein, gente? Mas aqui, quando a gente está tratando do louvor, Josafá trocou as armas por quê? Trocou os soldados, sabe por quê? Cantores. Não quero mais soldado, não. Quero cantor. Quero cantor. Ele trocou. Não queremos armas, nós queremos cantor agora. Deus disse que era para a gente cantar. Então joga as armas. Os sócios que temos aqui, eu quero que vocês virem agora, se convertam e sejam cantores.
Meus irmãos, vocês estão pensando que aquele povo aceitaram instantaneamente isso aí? Peraí, é uma loucura. Peraí. Josafá chama o povo para orar. De repente chama o povo para ouvir o evangelho. E de repente ele diz que não quer mais armas. Não quer mais soldado. Não quer mais exército. E diz agora eu quero coral, eu quero um cantor. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Aprove a Deus a salvar, a batalhar pela loucura da cruz. É loucura para os que se perdem, mas para nós, amados irmãos, nós estamos ouvindo nesta noite o poder de Deus. É o poder de Deus. Olha o que é que está escrito aí, irmãos, no verso 18. Estamos terminando. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? Cantaram, adoraram, com o rosto em terra. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em o quê? Em voz alta, sobremaneira, é para o inimigo ouvir. O verso 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E meu irmão, minha irmã, creia em Deus em 2006, que você irá prosperar. Em nome de Jesus. Nós temos que crer, irmão, naquilo que está escrito. Ou de outra sorte não vale a pena ser crente. Josafá disse: olha, vocês vão prosperar. Na saúde, nas finanças, no espiritual, no material. Foi promessa de Deus aqui, irmãos. Ah, pastor, Deus não pode fazer isso mais hoje não. Pode, meu irmão, pode. Porque ele disse o quê? Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. É o mesmo Deus que operou com Josafá, é o mesmo Deus. Irmãos, eu fico assim, estático. Por quê? O mesmo Deus que falou, é o mesmo Deus que está falando aqui. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. O exército ficou para trás. Os homens lá ficaram para trás, o exército. E eles tomaram a frente, meus irmãos. Tomaram a frente. E dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Antes de quê? Da vitória. Mas Deus disse que eles começassem a cantar, que a vitória viria. E aqui eles já estão o quê? Rendendo graças ao Senhor. Irmãos, talvez você tenha se queixado, chorado, murmurado pelos seus problemas, casamento, família, saúde, finanças, emprego, escola, seja o que for. Comece a orar. Para ouvir a voz de Deus, Comece a louvar. A Bíblia ensina: em tudo dai graças a Deus. Irmãos, o louvor muda as circunstâncias, humanamente, impossíveis. Veja o que está escrito no verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor, o quê? Emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Irmãos, é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus faz coisas que os homens ficam perplexos, mas Ele faz. Mas Ele quer o quê? Uma atitude minha e sua. Ele quer homens e mulheres de oração.
Amanhã nós estamos aqui 6 horas da manhã orando. Tá certo? E nós não estamos orando aqui de graça, não. Nós estamos orando aqui porque nós cremos no poder de Deus, irmãos. Mas quantos irmãos querem se dispor a pagar um preço, a acordar mais cedo um pouquinho e entrar na presença de Deus? Quantos? Nós queremos vitórias. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos que Deus proteja. Nós queremos sem pagar nada. Senhor, eu quero uma escolta de anjos, porque a luta é grande, mas não tem pagado um preço. Então, meus queridos irmãos, eu conclamo a Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas. 2016 seja um ano de crescimento em tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que é preciso a gente orar, é preciso ouvir a palavra de Deus nesses momentos solenes, o quanto é preciso a gente louvar a Deus. Irmãos, concluindo a nossa palavra, né? Primeiro destaque nós vimos é que nós precisamos estar apegados à oração, segundo a palavra, e terceiro, ao louvor. Lembre-se que, enquanto o povo orava, enquanto o povo estava ali ouvindo o Evangelho, enquanto o povo estava ali cantando, a palavra de Deus nos informa que Deus fez aquilo que Josafá, que todo o exército jamais poderia fazer. E Deus transforma, meus irmãos, aquilo que era um campo de guerra, um campo que seria um campo sanguinário, em um campo de paz. Olha o que está escrito aí no verso 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que esses homens só tinham o quê? Os cadáveres. Como, pastor, aconteceu isso? E era um povo que atentou para a palavra de Deus, foi um povo que atentaram ali para a oração, para o jejum, e foi um povo que disse, nós vamos cantar, e o inimigo vai cair, porque Deus disse que ia. E meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Eu não sei qual dificuldade que você tem passado até hoje, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai, não desista. Ore, cante, e escute o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Que 2016 seja um ano muito abençoador para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvamos ao nosso Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação bendita do teu Santo Espírito, seja com o teu povo presente e todo o teu povo espalhado por todo este mundo.